Quero Salvador comigo, sem Jesus não posso andar. Quero dele estar bem perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristezas, sem temor. Quero Salvador comigo, tô fraca em minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristezas, sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, seja em luz ou entre sombras, no conflito ou no prazer, confiando no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristezas, sem temor. Quero Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, ao passar além da morte, longe de perigo e dor, confiando no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristezas, sem temor. Boa noite, amados irmãos. Eu saúdo a todos, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer poder falar com vocês, estar aqui para mais um culto de oração, para mais um momento diante do Pai, para estarmos louvando, adorando o nosso Deus, cultuando de coração, né, aqui diante do nosso Pai. Eu peço a você que tenha algum motivo de oração, que você possa colocar aí no nosso chat, ok? O seu motivo para que possamos estar assim orando no nosso momento de oração. Nós teremos um momento especial nesse culto que nós estamos transmitindo agora, ao vivo. Então teremos um momento importante de oração. Então coloque aí no chat o seu motivo de oração para que possamos estar assim orando juntos, tá bom? É um prazer, Tiago Dantas, irmã Celina também está conosco. É um prazer poder realmente compartilhar do amor de Deus, né, junto com vocês, tá bom? Muito bem, então vamos agora louvar o Senhor. Vamos orar ao Senhor primeiro, né? Antes de mais nada, estarmos orando ao nosso Deus e depois estaremos cantando e louvando ao Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te bendizemos, nós te damos graça, nós te exaltamos, porque o Senhor é maravilhoso, cuida de nós. O Senhor, Pai, se faz presente em nosso meio. Abençoa, Pai, teu povo aqui reunido. Ó Deus, aqueles que estarão aí linkando nesse culto, outros estarão assistindo depois, em outro horário, mas que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai. Ouve o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Eu vou colocar aqui na tela, então, o hino que estaremos cantando, tá bom? Só um minuto. Muito bem, então vamos cantar e louvar o Senhor nesse momento agora. Tá joia? Temos irmãos já conosco, participando, né? Então que Deus possa falar no seu coração. Eu vou colocar aqui agora o cântico. Só um minuto. Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Amém? Vou colocar aqui em destaque
a letra, para que você possa estar louvando e exaltando o Senhor. Jesus te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, ó Jesus, toma o teu lugar, ó vem Jesus, e toma o teu lugar. Jesus te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos o quê? Um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó vem Jesus, e toma o teu lugar, ó vem Jesus, toma o teu lugar, ó vem Jesus, e toma o teu lugar. Amém, Jesus? Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar, né? Então, estamos aqui para glorificar o Senhor de todo o nosso coração, né? E pedir que Ele possa tomar o seu lugar em nossa vida, né? Em nosso coração. Amém? Muito bem, vamos agora nesse instante ouvir o nosso devocionário que nós ouvimos todas as terças-feiras. Eu creio que você deve acompanhar também diariamente. O Marcelo coloca aí no nosso WhatsApp, né? Esse devocionário. Então estaremos agora nesse instante ouvindo esse devocionário, depois eu vou estar compartilhando um pouco daquilo que está aí sendo dito no nosso devocionário. Tá? Só um minutinho só que eu vou colocar aqui na tela para Devocionário Cristão Evangélico, 18 de outubro. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. só um instante, irmãos, deu um pequeno probleminha aqui técnico, tá? Vou tentar colocar novamente para que possamos assim estar ouvindo. Senão eu estarei lendo o nosso devocionário, tá bom? Só um minutinho.
realmente não foi possível, tá? Deu um pequeno problema aí na transmissão do devocionário. Eu vou colocar, vou estar lendo a vocês, ok? Depois compartilhando. Se eu só colocar aqui o texto básico que nós estamos aí. Aí na tela, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá? Depois diz, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Amém? Só um instantinho. Eu vou estar olhando para vocês, tá bom? Você vai acompanhar aí na sua tela, ouvir aí a leitura do devocionário. Quem tiver devocionário em casa, quiser acompanhar comigo a leitura, pegue aí, tá? O nosso devocionário, Mais Doce que o Mel, tá? A leitura do dia 18 de outubro, do Paulo Roberto Teixeira, tá bom? Diz assim: o reformador Martim Lutero dizia que a Bíblia é o berço em que o menino Jesus está deitado. Apesar de palavras bastante simples, essa metáfora encerra um conceito profundo do cristianismo. Jesus Cristo é o centro da Bíblia. E toda a Bíblia aponta para o Salvador. Antigo e Novo Testamento estão organizados ao redor da pessoa e da obra do Salvador. João diz que Jesus, o Verbo ou a Palavra, João 1:1, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:2 e 3. O descendente prometido a Eva, em Gênesis 3:15, aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente, é o filho nascido de Maria, como relatado pelos evangelistas Mateus e Lucas. Em 3 dias que Jonas ficou no ventre do peixe, Jonas, capítulo 2, aponta para os 3 dias em que Jesus ficaria no túmulo, entre a sua crucificação e sua ressurreição. Mateus 12, 39. Os cordeiros sacrificados pelos israelitas na antiga aliança, em substituição pelos pecados de quem os cometia, Levíticos 1, de 1 a 16, são figuras que apontam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. O sacrifício definitivo e perfeito que Deus aceitou em resgate de muitos. Hebreus 10, capítulo 10. Ler a Bíblia com proveito requer que nos exercitemos em descobrir Jesus em cada página do livro sagrado. Os teólogos chamam isso de leitura cristocêntrica da Escritura. Sem Cristo, a Bíblia pode parecer um quebra-cabeças, com peças faltando. Com Cristo, a Bíblia é um lindo quadro de inesgotável beleza, inspiração e paz. Amém? Louvado seja o Senhor pela leitura que nós lemos, tá? Importante, que fala da Bíblia como berço onde o menino Jesus está deitado, né? Onde Jesus está ali presente. A Bíblia, como nós vemos aqui, e o autor principal que o autor aqui trata aqui, é a Bíblia como palavra de Deus, acima de tudo, e como realmente a revelação da pessoa e obra de Jesus Cristo. O autor vai dizer aqui que realmente a Bíblia sem Jesus, ela é vazia. A Bíblia sem a pessoa de Jesus, se nós tirarmos a pessoa de Jesus ou menosprezarmos a pessoa de Jesus, a Bíblia perde o sentido. Ela não tem importância alguma. Tá? Não tem importância nenhuma. Olha que interessante. Então, a Bíblia, ela é fundamental. E Martim Lutero, que foi o reformador, nós estaremos completando aqui, dia 31 agora, 505 anos da Reforma Protestante, ele dizia, né, que a Bíblia é o berço em que o menino Jesus está deitado. Então, ou seja, a Bíblia tem uma mensagem, e essa mensagem é cristocêntrica, ou seja, Cristo está no centro da palavra de Deus. Cristo está presente na palavra de Deus.
Cristo é o assunto, o tema central da palavra de Deus. Então é importante, fundamental nós entendermos isso. Tá? E o texto que aí base desse devocionário é o texto de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Depois eu li também para vocês o outro texto, né? Diz, e o verbo se fez carne, versículo 14, tá? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, ou seja, Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o centro da palavra de Deus. Jesus, através dele, nós compreendemos melhor a palavra de Deus. Como é que eu consigo entender a Bíblia no Antigo Testamento? E aqui o autor colocou aqui algumas passagens fundamentais. Você que tem um devocionário, depois você pode ler e comparar com o Novo Testamento. Tá? Ele cita aqui, por exemplo, o descendente prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que pisaria a cabeça da serpente, simboliza Jesus, que veio e venceu o diabo, venceu a morte, venceu o mal. Né? Depois ele fala, Jonas capítulo 2, né? Jonas ficou no ventre do peixe. Todo mundo conhece bem a história de Jonas. Jonas era um homem comissionado por Deus para pregar o evangelho em Nínive. Ele realmente foi, mas foi para Tarsis. Ele mandou por um lado e foi para outro. Falei, não vou para Nínive, Nínive é perigoso. É muito perigoso para mim. Eu posso perder minha vida. Mas Deus queria que ele fosse para Nínive. Ele falou assim, não, eu vou para Tarsis. Vou, mas eu vou para Tarsis. E foi para Tarsis, né? E no meio do caminho, todo aquele reboliço que aconteceu no navio, né, ele acabou se identificando como servo do Deus vivo, que era a causa daquele reboliço, que o mar estava todo revolto. Jogaram ele no mar e um peixe, um grande peixe, o engoliu. E ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E simbolizava Jesus que ficou, né, 3 dias, morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. Né? Depois ele fala de Levíticos, né, o cordeiro sacrificado pelos israelitas na antiga aliança em substituição pelo pecado de quem os cometia. Então, ou seja, nós vemos aí nesse texto também apontando para Jesus, aquele cordeiro que foi morto na primeira Páscoa, na passagem, quando o anjo passou ali, né, no Egito, para livrar o povo do Egito, na qual eles colocaram nos umbrais das portas, simbolizava Jesus, né, que é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Né? E eu queria ressaltar meu último versículo para vocês, que está lá em Lucas capítulo 24, versículo 44 e 45. Jesus chega ali após a sua ressurreição, reúne os seus discípulos, conversa com eles, né, se apresenta como já ressuscitado dentre os mortos. Ele diz, né, são essas as palavras que eu vos... Deixa eu pôr em destaque para vocês aqui, tá bom? Né? São essas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, ele falou, né, é necessário que se cumprisse tudo que está na Bíblia. E nessa ocasião, só existia ainda o Antigo Testamento. O Novo Testamento não havia começado a ser escrito, porque Jesus não havia ainda subido aos céus. Não tinha completado sua obra aqui na terra. Então ele fala, na lei de Moisés, os 5 primeiros livros, dos profetas, né? Aí está todos os profetas, tanto Isaías, Jeremias, Lamentações, Jonas, Miqueias, né? Nahum, Obadias, Amós, todos os profetas, Ezequiel, né? Que está na Bíblia, e os Salmos, que aí era não só o livro de Salmos, mas o livro de Provérbios, o livro de Cântares, né? O livro de Jó. Então, são livros, né, poéticos, que assim que os judeus dividiam a Bíblia. Então, Jesus Cristo mostrou aí a divisão da palavra de Deus. Tá? Ele abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Se Jesus fosse hoje, ele ia falar, tudo está escrito de mim no Antigo e no Novo Testamento. É como nós dividimos hoje a Bíblia. A Bíblia está dividida entre Antigo e Novo Testamento. Mas na época de Jesus, era lei de Moisés, profetas e os livros de Salmos, né? Que são
livros aí importantes que revelam quem é Jesus Cristo. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Que você possa, meu amado irmão, minha amada irmã, né, se firmar cada vez mais na palavra do Senhor, que é Cristo Jesus. Amém? Antes de nós orarmos, tá? Vamos estar orando ao Senhor, tá bom? Então você coloque aí no seu chat o seu motivo de oração, ok? Coloque aí o motivo de oração no chat, ok? Os irmãos ainda não colocaram, para falar a verdade. Ninguém mencionou aí. Então coloque aí, para que possamos estar orando pela sua vida, seja de gratidão, seja de alguma petição, alguma enfermidade, seja qual for o motivo que nós possamos estar assim orando por vocês. Então coloque aí no chat o seu motivo, tá bom? Lembrando de orar, meus irmãos, ore pelo João Vitor, vai fazer uma cirurgia agora em dezembro. A irmã Ivone pediu oração domingo, então ore por ele, vai fazer uma oração, uma cirurgia na coluna. Então que Deus possa abençoar esse garotinho. Ore pela nossa igreja, que Deus fortaleça a nossa vida cada vez mais. Ore por aqueles que perderam seus entes queridos, né? Ore pelo Felipe, da irmã Dalva, né? Que eu creio que tem passado muitos momentos difíceis com a ausência da sua mãezinha, né? Que partiu, tá bom? Ore, a irmã Celina pede oração pelo Davi, né? Pela Rosana, e por saúde, né, dele e pela sua família, vamos estar orando, pela família da irmã Lina também, que nós sempre oramos, pela irmã Toshi, pela sua família, né, o seu Luiz e a Adriana, vamos estar intercedendo. Tiago Dantas pede oração também pela sua família, né? Vou colocar aqui em destaque, tá bom? Juliana Cristina de Oliveira, sua esposa, e Miguel de Oliveira Dantas, seu filho. Vamos estar orando então para a família do Tiago Dantas, que está lá em Minas Gerais. Deus abençoe. Tá bom? A irmã Celina também vai passar por uma consulta médica, então ore pela sua irmã Celina, tá? Ore pela saúde dela. Ore pelo Brasil, né, que nós temos orado, é o nosso motivo de oração, para que Deus dê sabedoria e cumpra o seu propósito em nossa nação, tá bom? Ore por um amigo meu, eu vou colocar o nome dele aqui, dele da esposa. Renato Castro e Cris, tá? Ore por eles. A mãe da Cris, tá? É um casal, amigos meus, eles moram no interior de São Paulo, e a sua mãe faleceu, foi sepultada hoje. Então eu conversei com ele, um grande amigo meu, trabalhou comigo, nós conhecemos de outros tempos, né? Então, de muitos anos. Então que Deus visite a família deles, conforte o coração, foi repentino, ela teve um infarto, tá? Então ore por essa família, que Deus conforte os seus corações, pelo pai da Cris, né, que está sofrendo muito, dependia muito da sua mãe, que Deus dê conforto e direção, tá joia? Então estaremos orando ao Senhor. Ore pelos missionários que estão no campo, que Deus dê sabedoria a cada um deles, que Deus dê vitória a cada um deles, tá bom? Vamos estar orando então ao Senhor. Eu vou colocar aqui na tela um hino. Enquanto esse hino estará tocando aqui, passando aqui na nossa tela, você vai estar acompanhando aí, que você se coloque em oração. Então ore, pode orar de olho aberto, pode orar de joelhos, pode orar de pé, deitado, talvez na sua cama, talvez você está em casa, acompanhando deitado a transmissão, talvez no ônibus, fique em espírito de oração, feche seus olhos, se possível, tá? Se você está dirigindo, né, claro, que se coloque em oração, em espírito de oração, tá bom? Se quiser parar o carro, fique à vontade, tá? Se você estiver no trabalho, se coloque em espírito de oração, pode continuar trabalhando, mas esteja linkado conosco, seja qual for a maneira que você vai estar orando, mas ore, coloque essas vidas no altar de Deus, tá? Orar pela pela família do Tiago Dantas, Juliana e Miguel, pela esposa e filho, pela Rosana e família, pelo Davi, a irmã Celina pede oração, pela família da irmã Toshi, pelo seu Luiz e Adriana, pela saúde deles, tá bom? Pela irmã Celina, que vai passar por uma cirurgia, pela família da irmã Lina, que temos orado toda semana também, pela sua saúde e a saúde dos seus familiares, tá bom? Pelo Renato e Cris, que Deus conforte o coração deles, pela partida do seu ente querido, tá? Ore pelos missionários que estão no campo, que Deus abra portas, que Deus dê
que Deus dê direção, que Deus dê realmente sabedoria para que eles possam pregar o evangelho com mais dedicação pelo Brasil, pelas nossas eleições que estão à porta, que Deus possa fazer a sua vontade. Essa é a nossa oração, acima de tudo. Seja quem for eleito, que Deus coloque e faça manifesta a sua vontade em nossa nação. Tá bom? Essa é a nossa oração. Então, vou colocar aqui o hino, só um minutinho só, tá bom? Só um instantinho. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar de Sião no monte. Sim, na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça, amor, achou-me, matutina estrela luz, raios seus mandou-me, sim, na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio, desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra salvador, queiras abrigar-me, sim, na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio,
para a terra onde eu ver santa além do rio, sim na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Muito bem, você viu esse hino tão bonito, né? Quero estar ao pé da cruz, onde rica fonte, corre franca salutar, do Calvário ao monte. Né? Então, que nós possamos estar aos pés da cruz de Cristo, né? Porque em Jesus nós temos respostas importantes, em Jesus nós podemos confiar, porque Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é justo. Eu vou compartilhar aqui novamente a nossa tela e vamos estar nesse instante agora louvando ao Senhor, tá bom? Vamos cantar mais um cântico para a honra e glória do nosso Deus. Só um minutinho, só vou estar compartilhando. Vocês estão vendo aí, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levanta perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o medo, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, Jesus? Glória a Deus, né? A cada dia vou viver rompendo em fé. Né? Que você possa, meu amado irmão, cada dia mais crescer na fé, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Nós temos aqui os nossos avisos. Estamos quase terminando nosso culto nesta noite. Então não esqueça, meus irmãos, que domingo, domingo às 9 horas da manhã, em nosso templo, na rua Guaiúba, 161, na cidade Dutra, Interlagos, bem ao lado do autódromo de Interlagos, bem próximo. A nossa rua ela é uma travessa, tá? A nossa rua liga a Senador Teotônio Vilela com a Avenida Interlagos, fica no meio das duas, paralela com a Avenida do Jangadeiro, tá? Bem aqui no coração de Interlagos, tá joia? Então você é o nosso convidado. Rua Guaiúba 161, teremos culto às 9 horas e na sequência temos um intervalo. Após o intervalo temos a nossa escola bíblica dominical, temos classe para adultos, para crianças e para adolescentes, tá bom? Então nós temos aí esse momento importante de aprendermos a palavra do Senhor. Então venha participar conosco, venha estar conosco aqui presente, você é o nosso convidado especial. Traga a sua família, você será bem recebido em nome de Jesus, tá bom? Outra coisa importante, oremos pelo nosso Brasil, tá? Oremos pelo nosso país. O Brasil precisa de oração. Então ore pelas nossas autoridades, ore pelo nosso presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, ore pelo nosso prefeito, Ricardo Nunes, pelo nosso governador, tá bom? E por todos aqueles que são revestidos de autoridade. Ore por eles. E ore pelo futuro do Brasil. Nós estaremos no final do mês, tendo o segundo turno das eleições, tanto para presidente quanto para governador do estado. Então ore para que Deus cumpra a sua vontade. Nós aqui não defendemos partido político, não pregamos partido político, não pregamos política, nós oramos pelas autoridades. Seja quem for eleito, seja quem for que assumir o poder no Brasil, estaremos em oração por ele, tenha certeza disso, ok? Estaremos orando por ele, para que Deus dê sabedoria, para que Deus o use. E a Bíblia diz que toda autoridade é colocada por Deus. Deus reconhece as autoridades que nós assim escolhemos, tá bom? Então ore para que Deus cumpra a sua vontade em nosso meio, tá bom? Então peço oração pelo Brasil. Estaremos agora, meus irmãos, orando, então encerrando o nosso culto. Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe mais e mais, que Deus te dê força, que Deus te dê sabedoria, e nos vemos em breve, tá bom? Estaremos aí juntos. Participe conosco do nosso culto presencial. Vai ser um prazer recebê-lo lá, tá bom? Não esqueça, meus irmãos, o culto online é importante, mas ele não substitui o nosso culto presencial. Não substitui. Nada melhor do que estarmos ali, juntos, unidos, num só corpo, para orarmos e buscarmos a Deus. A pandemia está passando, né? Já temos pouquíssimos casos de Covid-19. Né? Eu sei que a saúde pública é uma preocupação, nós também nos preocupamos, temos tomado todos os cuidados, mas venha estar conosco. Vai ser um prazer receber você e sua família, tá bom? Então vamos assim orar ao Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, mais um dia na tua presença, por esse culto tão precioso que o Senhor nos concede. Fala aos nossos corações. Visita, ó Pai, cada irmão aqui que está conosco nesta noite. Que o Senhor possa visitar cada família, aqueles que estarão assistindo numa outra oportunidade esse culto. Que o Senhor fale aos corações. Obrigado, Deus, por esse canal, Pai. Que o Senhor use essa mensagem, ó Deus, para alcançar corações que ainda não te conhecem como Salvador. Venha estar conosco. Abençoe cada família. Nós aqui oramos novamente, ó Pai, pela família Motoshi, pelo seu esposo, pela sua filha Adriana. Oramos pela Lina, pela sua família. Oramos pela Pete, que Deus conforte seu coração, também da sua família. Oramos pela irmã Júlia, ó Pai, que tem passado momentos difíceis na sua saúde, com a sua idade também, que o Senhor possa abençoar a tua serva. Oramos, ó Pai, pelo irmão Severino, que completa hoje mais um de vida. Saúde ao teu servo, ó Pai. Abençoa ele, ó Pai, que ele possa estar firme e forte com Jesus cada dia mais. Oramos, ó Pai, também, ó Deus, pelas nossas famílias, ó Pai, que o Senhor dê graça, pela família do Tiago Dantas, especialmente ele pede pela sua esposa, pelo seu filho, que o Senhor possa visitá-los. Eu oro a Deus por esse casal, amigo meu, Renato e Cris, que o Senhor possa confortar o coração deles, ó Pai, devido à partida, ó Pai, da mãe da nossa irmã Cris, que o Senhor possa confortar, dar direção, abençoar seu pai também, ó Pai, e porque o Senhor é o Deus da graça, o Deus que restaura, e nós confiamos em Ti. Oramos pela irmã Celina, pela sua saúde, Pai, pela sua consulta que ela vai ter agora esses dias, pela Rosana, pelas suas filhas, pelo Davizinho, que o Senhor possa abençoar todos os seus netos, toda a sua família, Pai.
Enfim, Pai, nós colocamos a tua igreja no teu altar e intercedemos agora especialmente pelo nosso Brasil, pelo nosso povo, que o Senhor possa abençoar nossa nação e cumprir a tua vontade. Cai por terra toda a corrupção, toda altivez, cai por terra tudo aquilo que não pertence a ti, toda a maldade, ó Pai, que está no coração do homem, que muitas vezes impera nessa nação, cai por terra em nome de Jesus, que reina a tua paz, que reina o teu amor, que reina a tua graça, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja o nosso eterno Deus. Amém? Que Deus esteja com cada um de nós, nos abençoando e nos fortalecendo, tá bom? Tenha uma noite de paz, uma noite de graça, junto com seus familiares, e que essa semana, né, que está praticamente começando, né, nós estamos no segundo dia, que Deus dê graça, saúde a cada um de vocês, e lhes proteja de todo mal, amém? Que Deus sim seja conosco. Fique na paz, vou encerrar aqui a nossa transmissão, tá joia? Que Deus nos abençoe. Amém. Foi um prazer estar conosco. E também mandamos um abraço para o irmão Severino, que completa mais um ano de vida. Que Deus te dê graça, irmão. Que Deus te dê força, saúde, cada vez mais. Amém. Fique com Deus.